Maurício Martins, eu trabalho no Descomplica, né? O Descomplica é uma startup de educação que surgiu em 2011. Eu estou lá desde 2012, né? Sou um dos responsáveis pela parte de educação do Descomplica, né? Gerente de educação do Descomplica. Queria agradecer ao Rafael, a equipe toda, pelo convite e poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho a nossa história, né? A história do Descomplica. O Descomplica surgiu em 2011, né? A história do Descomplica foi a história de um professor, eu também sou professor, tá? Quem fundou o Descomplica foi um professor de física, o Marco Fisben. E a história era a seguinte: o Marco dava aula num cursinho, um cursinho voltado para elite, um cursinho que tinha uma mensalidade bem alta aqui no Rio de Janeiro. E aí surgiu o pensamento de, por que a gente não começa a fazer essas aulas que a gente dá no cursinho, gravar elas e distribuir ela para o maior número de pessoas possível? Então eu comecei com esse slide aí, porque desde o início a ideia é distribuir uma educação de qualidade ou levar uma educação de qualidade ao maior número de pessoas possível. Logicamente que com isso tem também toda uma transformar a educação, levar a educação para o meio digital também possibilita você romper uma série de barreiras, né, que a sala de aula oferece, te permite abrir uma série de possibilidades que na sala de aula você não tem, mas a ideia desde o início é levar uma educação de qualidade, uma educação que funciona para o maior número de pessoas possível, né? Levar aquela aula que o professor dava num cursinho, com quadro, com giz, para o maior número de pessoas possível. E nesse sentido, desde o início, a ideia não era revolucionar, né? Não é revolucionar a educação, né? A gente tem um modelo de educação que funciona, né? Ao longo do tempo a gente vem evoluindo, vem melhorando, vem funcionando cada vez mais e continua evoluindo, mas eu acho que o grande problema é levar isso para um número grande de pessoas, né? A educação que funciona, e principalmente no Brasil, ela é acessível, né, a um número muito pequeno, apenas um número muito pequeno de pessoas. Então, em 2011, o Marco fez o modelo de negócio, testou, né, logicamente depois passando muita mentoria, né, passando por todo aquele processo que os empreendedores passam, testou, funcionou. Em 2011 pouquíssima gente fazia isso, né? Hoje isso é muito comum, né? Estava conversando aqui com o Rafael antes. A gente tem que, sei lá, entre 50 e 70 pessoas aqui dentro, fazer uma conta bem rapidamente, mas certamente pelo destino está atingindo 5, 6, 7 mil pessoas, né? Então, se hoje consegue transmitir isso, o número de tecnologias que você usa para fazer isso é muito maior, né? Em 2011 isso era diferente, então ser o pioneiro, ser o primeiro a fazer também faz muita diferença. E aí, em 2012, o site foi para o ar, e com o site no ar, o modelo, basicamente, era esse modelo de então, distribuir educação de qualidade para todo mundo, né? Nesse sentido, tinha uma camada que era transformar a educação chata em algo épico e divertido, né? Então, tem um exemplo que o Marco, inclusive, sempre dá, que ele explicava a queda livre em sala de aula e não sabia como demonstrar para os alunos queda livre. E depois que surgiu o Descomplica, uma das primeiras aulas que a gente fez foi, literalmente, alugar um avião, botar um paraquedas nas costas e pular de paraquedas. E descobrimos depois em queda livre que não dava para gravar o áudio em queda livre. A captação não deu muito certo, mas de qualquer forma está lá e tem uma legenda dele lá, com aquela, dá para ver claramente os impactos da queda livre sobre o cabelo dele, por exemplo. Né? E aí, nesse primeiro ano, a gente sempre manteve um modelo muito tradicional de usar o quadro, usar o giz, mas também experimentando novos modelos, né? Eu acho que uma das grandes contribuições que a neuroeducação, ou a neurociência trouxe para a educação nos últimos anos é a relação entre emoção e aprendizado, né? Essa é a grande contribuição, né? As pessoas que se emocionam com aquilo que elas estão ouvindo, se envolvem de uma forma que faz com que elas aprendam mais. Então a gente sempre partiu de uma premissa de que era bom ter essas experiências diferentes que levavam o aluno, de certa forma, a ser tocado por aquilo que estava sendo feito, não só em situações épicas, como pular de paraquedas, mas também em situações super simples, como ter um professor que tem um certo tipo de discurso que emociona, que diverte, que faz com que a linguagem, o que ele está falando, seja acessível ao maior número de pessoas possível, né? Hoje a gente tem isso de maneira muito clara, através de uma série de youtubers que existem por aí, né? Muitos youtubers que a minha geração, as gerações mais velhas, questionam, né? Criticam, falam assim, mas esse cara só fala besteira. Essa besteira é que emociona, essa besteira é o que, de certa forma, orienta e faz com que o aluno, né, que no caso a criança, ela esteja ali aprendendo, né, ela esteja ali engajada com a linguagem que ele está usando. Tá? Então, desde o início, esses são quatro caminhos que a gente seguiu, né? O caminho de produzir um conteúdo de qualidade
Produzir um conteúdo que fosse simples, o nome Descomplica tem a ver com... Explica, vai direto ao assunto, explica isso da maior forma mais simples possível, explica isso da forma mais divertida possível, faz com que isso atinja o maior número de pessoas possível em termos de entendimento, né? O cara entender o que você está explicando, né? Eu acho que essa barreira do entendimento é a principal barreira da educação, principalmente quando a gente fala assim, adianta pegar e tem várias experiências de instituições, tem projetos sociais que envolvem crianças que não têm um histórico, né, sociocultural e educativo semelhante aos das famílias mais privilegiadas brasileiras, e você coloca numa escola de ponta e ela não consegue acompanhar, né? Então, assim, a gente testa, a gente procura sempre estar fazendo conteúdo de uma forma mais diversificada possível para atingir o maior número de pessoas possível. Então, produzir conteúdo desde o início, né? O primeiro round de investimento, então, assim, depois que foi testado, funcionou, tem tração, o primeiro round, que foi em 2012, foi usado para produzir conteúdo, para produzir muito conteúdo, né? Para distribuir, né? Quando na palestra anterior foi falado um pouquinho sobre a primeira razão para você para fracasso das startups é a questão do mercado, né? Você não se encaixar, né? não estar resolvendo um problema, né? Muitas vezes você também não consegue resolver o problema porque você não consegue alcance. Então, você conseguir alcance é algo muito importante. Então, desde o início, a ideia era produzir conteúdo de qualidade e levar isso ao maior número de pessoas possível. Em 2012, hoje em dia, a internet já não é uma realidade ampla no Brasil, né? Em 2012 era menor ainda. Então, a gente testou várias formas de entregar esse conteúdo. A gente chegou a fazer parcerias com instituições sociais que tinham projetos espalhados pelo Brasil, chegou a fazer livro para vender em banca de jornal, então nos lugares onde não tinha internet, o cara podia ir na banca e comprar os livros, os CDs, para poder estudar pelas aulas do Descomplica. Então houve um investimento muito grande em distribuição, né? Um investimento muito grande também em engajamento, né? Como é que a gente engaja esse aluno. Então hoje, por exemplo, a gente tem um setor exclusivamente para cuidar do sucesso do aluno, que é a pessoa que entende, esse cara entrou, não usou, a gente entra em contato, cara, por que você não usou, o que está acontecendo, não está estudando, está conseguindo aprender, então o tempo inteiro, desde que o aluno chega na plataforma, independente de ele estar assinando ou não, até o percurso, né, ele chegar perto do objetivo final dele, né, no caso do Enem, que é por onde a gente começou, era chegar perto do Enem, a gente teve sempre estar próximo do aluno, tentando entender o que está acontecendo, se ele está usando, não está usando, se está funcionando para ele, se não está funcionando. Esse sucesso do aluno, ele cria um engajamento que é importante para a gente. Hoje a gente evoluiu bastante na questão de métricas de uso também, né? A tecnologia permite que a gente meça isso, quem sai, quem volta, quem fica, os vídeos que não funcionam, que os alunos não ficam, a gente imediatamente grava novos e coloca no ar novos, né? Então a gente tem hoje, então, da última vez que eu olhei, tinham 19 mil aulas no site, né? Vídeos curtos, que vão direto ao assunto, enfim. E por último, performance, né? E aí performance é naturalmente a consequência desses três, né? Se você tem um conteúdo de qualidade, se você distribui ele, isso atinge bastante gente, e essa gente que está assistindo esse conteúdo está engajado, a performance é natural. E o dado mais legal que a gente tem sobre isso, que talvez seja a grande revolução que a gente está falando aqui, é que a gente mede o resultado dos alunos no Enem. E assim, a possibilidade, o percentual, a chance de sucesso de um aluno hoje que faz parte de uma família, que tem até um salário mínimo e meio de renda familiar mensal, que estuda pelo Descomplica, ela duplica. O cara tem o dobro de chance de sucesso para conseguir, com a nota que ele alcança no Enem, entrar para a universidade pública. Que desde o início sempre foi o objetivo, atingir o maior número de pessoas e fazer com que a gente consiga, de fato, causar impacto sobre os resultados dos estudantes brasileiros, aumentando as possibilidades deles. Opa, apertei o botão errado. O pior é que o avançar é o maior. Dentro de conteúdo, então, a gente tem criação e produção de conteúdo próprio, exclusivo. Desde o início, nós sempre produzimos internamente conteúdo. Toda a parte de produção é interna, toda a parte de captação, edição é toda interna. O time de professores foi contratado desde o início para ser um time de professores que tivesse a cara do Descomplica. Então, a gente não contrata professores para gravar aulas, a gente contrata professores que são funcionários do Descomplica, e esses são os professores que dão todas as aulas do Descomplica. Então, sempre pensando no novo, no simples, no eficaz, né? Tanto no site quanto no aplicativo. Falando um pouquinho de engajamento, né? A gente tem hoje algo entre 3... O último dado que eu olhei, se eu não me engano, foi mês passado, foram 5 milhões de visitantes únicos que passaram pelo site mês passado.
Tá? Então, entre 3 e 6 milhões, dependendo da época do ano, de visitantes únicos. São 900 mil downloads do app, do Descomplica. No Facebook, 2,7 milhões de fãs e 1,3 milhões de inscritos no YouTube. Isso mostra um pouquinho um trabalho muito forte que foi feito desde o início, né? Cada vez que levantava um round, que a gente levantou o 4º round agora, cada vez que levantava um round, uma parte significativa é em distribuição, assim, levar, alcançar mais gente, fazer com que mais gente esteja falando, que conheça, Descomplica. Recentemente, inclusive, a gente passou por uma estratégia menos digital, que foi colocar anúncios em ônibus, em alguns pontos de ônibus aqui pelo Rio de Janeiro. Não sei se vocês já viram. Aqui tem um outro exemplo também dessa coisa do engajamento. Isso aí são 2 professores de história, né? Não sei se vocês conseguiram entender, mas um está vestido de Donald Trump e o outro vestido de Hillary Clinton. Esse é um aulão que a gente faz na véspera do Enem. O Descomplica ele surgiu como um caminho de preparação para o Enem, né? É um curso completo de preparação para o Enem. E na véspera do Enem a gente faz um aulão. Há 4 anos já que a gente faz esse aulão. E esse aulão que a gente faz, no ano passado, ao longo de 12 horas, a gente chama de aulão 12 horas nerd, passaram 1.200.000 pessoas diferentes. Tá? A gente chegou a ser trending topic, o primeiro lugar nos trending topics do Twitter mundial. Né? Ali tem um número de alunos que estavam tweetando naquele momento, 225.138 tweets, está ali marcado. Rolou uma interação aí com o Netflix, né, que comentou lá pelo Twitter que está liberado dormir cedo, descansar, relaxar, e o Descomplica, amiga, hoje a maratona foi comigo, depois do Enem eu devolvo eles para você, prometo. E o Netflix respondeu, tudo bem por hoje, mas cuida bem deles. Né? A gente teve nesse aulão a parceria da Amazon, que distribuiu Kindles ao longo do aulão, e da 99 Táxis também, que usou o aulão para distribuir promo codes. Aliás, tem uma promoção do 99 G. Promo codes para os alunos irem para o Enem de táxi para evitarem pegar engarrafamento. Né? Evitarem ter que estacionar e perder tempo com isso. Então, esse é um exemplo, né, de formas divertidas e diferentes que a gente usa para dar aula. Né? A gente entende que a aula na véspera do Enem ela é muito mais diversão, relaxamento para o cara relembrar as coisas do que um massacre de conteúdo. Aqui tem um pouquinho de dados desse mercado de educação online. Agora que eu lembrei que tem esse negócio na frente. Educação online, né? A gente tem aí hoje uma educação online superando muito o crescimento da educação presencial. Né? A gente entende que as duas funcionam muito bem em conjunto. Né? Uma coisa não substitui necessariamente a outra. Né? O presencial ainda é muito forte, mas o online vem se expandindo bastante, né? Enquanto o presencial vem diminuindo a sua participação. E um pouco da questão dos self-learners. Né? 56% hoje dos usuários de YouTube usam a plataforma do YouTube para aprender alguma coisa. Né? Nesse sentido, a gente tem aí um mercado enorme, quando a gente pensa em educação, que são 9 milhões de alunos que hoje que estão no ensino médio vão fazer o Enem, né? 9 milhões de alunos de ensino médio, 7 milhões de alunos em Enem vestibulares, 8 milhões em universitários em escolas privadas, 1 milhão de alunos na OAB. Então, assim, existe um universo em diversas categorias muito grande de estudantes que hoje estão disputando, e é cada vez mais disputado. Né? A gente começou pelo Enem justamente porque o Enem é um universo que filtra cada vez mais. Né? A dificuldade é cada vez maior. Né? Então, você oferecer novas possibilidades que funcionam, a OAB também tem um índice de reprovação altíssimo. Então, você tem um mercado grande aí para ser explorado em cima disso. Aqui tem um pouquinho da evolução, né, do Descomplica. Né? Então, 2011, 2012, surgiu com o Enem. Tá? Em 2012, foi o primeiro levantamento, primeiro round de investimentos, de 1,5 milhões de dólares, que foi puxado pelo Valor Capital. Depois, em 2013, 4 milhões, que foi puxado pelo Social Capital, um fundo americano, do Vale do Silício. Depois, 7 milhões por um fundo inglês, que é o Fundo Amadeus. E, recentemente, agora no final de 2017, início de 2018, 20 milhões de dólares puxado por um fundo americano também, que é o Fundo Invus. Em todos esses levantamentos, todos esses rounds de investimento, o investimento sempre foi voltado para marketing, né, divulgação, ampliar o alcance que o Descomplica tem, investir no crescimento do time, né, amadurecimento do time, tornar o time mais sênior, trazendo pessoas mais sênior no mercado. Investimento muito forte também em produção de conteúdo, que foi por onde eu comecei. Tá? Em 2017, o Descomplica foi considerada, entrou na lista das companhias mais inovadoras do mundo, né, foi a primeira do Brasil.
E esse último round agora de investimento foi o maior round de investimento que uma startup de educação já recebeu no Brasil. Tá? Falando um pouquinho para frente, a gente hoje, além do Enem, está atuando no segmento de escolas, ensino fundamental e ensino médio, vestibulares, por onde a gente começou, né? Universidades com reforço universitário para engenharia, medicina e direito. Né? A gente entende que são cursos que tinham demanda, os alunos entravam para a faculdade e ficavam meio órfãos, assim, e agora, como é que eu vou fazer para estudar? Então a gente tem reforço universitário. Em 2016, a gente comprou uma empresa, adquiriu uma empresa de concursos públicos, que era o Master Juris, né, preparatório para concurso na área jurídica. Então passamos a atuar na área de concursos também, e certificados, começando por OAB. E esse ano a gente lançou 3 cursos de pós-graduação. Tem pós-graduação agora em pedagogia, em administração e em carreiras jurídicas. Tá? Não lembro saber agora exatamente qual é a carreira jurídica, mas a gente tem na carreira jurídica pelo Master Juris. Pensando um pouquinho para frente, né, a ideia aí, voltando para onde eu comecei, a gente tem no Brasil, o Brasil é um país enorme, né, e dentro desse tamanho enorme, o acesso à educação é uma coisa ainda muito restrita. Né? Se a gente pensar que só 45% dos alunos que entram no ensino médio, só 55% terminam o ensino médio, 45% dos alunos que começam a fazer ensino médio abandonam o ensino médio, e ao mesmo tempo a gente sabe que quem completa o ensino superior pode chegar a triplicar seu salário. Né? Então, enquanto a gente não conseguir dar escala, dar impacto para uma educação que de fato diminua essa distorção que existe em termos de formação, a gente vai manter essa desigualdade de renda. Né? Então, o objetivo da gente com esse novo fundo, com esse novo levantamento de investimento, é investir ainda mais em time, né, time de design, tecnologia, melhorar o produto, investir na ampliação de novas categorias, para que a gente possa continuar crescendo, atingindo o maior número de pessoas possível e contribuindo para o crescimento e melhoria da educação no Brasil. Ok? Obrigado.